Tem o José Mujica, né? E aí faz uns comentários, claro, é um documentário antigo, não sei se houve algum tipo de alteração, ou não, né? Eu vi ele falando sobre, trabalhando ali a questão do dinheiro, né? Apenas para, pode realmente não ter sido contra a minha pessoa, ou eles não terem feito alteração nenhuma, mas eu acho importante constatar, em alguns comentários que o Mujica faz ali no documentário, José Alberto Mujica, José Alberto Mujica, e ele pega e diz, daí não, mas peraí, você realmente tem que valorizar mais a vida do que o dinheiro. Então, como se ele talvez não esteja dizendo isso, mas alguém poderia usar essa interpretação no sentido de dizer, se a vida é mais importante que o dinheiro, eu posso usar o dinheiro dos outros mesmo que eles não gostem, né? O que não fica muito claro, né? Não sei se isso realmente é plausível. Usar o dinheiro dos outros para objetivos que eles eventualmente não concordam. Ah, aí que tá, eventualmente o Estado até pode fazer isso. O Estado pode, a princípio não poderia, né? Nem em relação a pessoas que eu conheço ou pessoas que eu não conheço. Usar o dinheiro delas nesse sentido, num primeiro momento. E aí ele diz, não, mas no final a vida é mais importante, então isso teria que nortear. Ele fala principalmente nortear a jurisprudência. Eu digo, não, se isso eventualmente tem que nortear, não é só a jurisprudência, né? Tem que nortear os empresários, nortear os investidores, nortear aí uma grande parcela da população, se não todo mundo mesmo. Mas isso também não pode ser forçado, né? Tem essa também. Tem que se tentar por meio nesse caso, do convencimento. Eu concordo em parte, né? Eu acho que sim, a vida é mais importante. Não quer dizer que apenas porque a vida necessariamente você vai ter que cometer injustiças em relação à aquisição do dinheiro apenas porque eventualmente a vida é mais importante. Então, se a vida é mais importante, eu posso causar o desagrado de tirar o dinheiro da outra pessoa injustamente, só porque ela de repente não tem proteção espiritual naquele momento. Quer dizer, não, esse é um questionamento válido. Mas eu vou além, apenas para me apropriar dessa situação para aplicar na minha situação ministerial. Se o dinheiro é mais importante que a vida, então por que eventualmente eu não ganhei uma fonte paralela, né, para eventualmente ajudar pessoas, né? Se eventualmente eu teria como receber isso, né? Porque uma vez que eu receba o dinheiro, eu receberia essa quantia paralela e eventualmente ajudaria pessoas. Quer dizer, o dinheiro é mais importante. A vida é mais importante que o dinheiro. E, bom, o dinheiro é mais importante porque eventualmente estaria em pecado. Mas a vida é mais importante que o dinheiro. Sim, mas se isso é verdade, eu estou ajudando as pessoas, eu teria que receber justamente o dinheiro para não depender de quem não quer dar. Então não é porque há alternativas para o que o Mujica está falando. Então não é, se eventualmente as pessoas valorizam mais o dinheiro que a vida, ou o dinheiro no mesmo nível que a vida. Para o Mujica isso é errado. Ok, mas por que então, se essas pessoas valorizam a vida mais do que o dinheiro, ou se elas efetivamente estão ajudando as pessoas, valorizando, valorizando esses conceitos, se as pessoas estão ajudando as pessoas, automaticamente a fonte dessas pessoas teria que vir ou de pessoas que concordam com isso, que a vida é mais importante que o dinheiro, ou teria que haver uma fonte externa, talvez até divina, no sentido de eventualmente conferir dinheiro para essa pessoa, já que ela está ajudando as pessoas. Se essa é a questão, a partir do momento que uma pessoa está ajudando a outra, automaticamente ela tem que ter uma fonte externa para não depender de quem não concorda com esse conceito. Ou mesmo, como eu falei, não que as pessoas achem que a vida seja menos importante que o dinheiro. Não isso. Mas as pessoas também não concordam com a injustiça de ter que usar o dinheiro de quem não concorda com essa atividade para ajudar outra que está atuando e que está ajudando outras pessoas, mas que a pessoa não concorda com a atividade. Mesmo que ela, de repente, valorize o dinheiro mais que a vida ou não. Mas ela só não concorda com a atividade. E ela não quer dar dinheiro para isso, mesmo que a vida seja mais importante que o dinheiro. Mas ela também não é obrigada a investir. Ela acha que a vida é mais importante que o dinheiro, ela não é obrigada a investir nesse tipo de atividade, voluntária ou qualquer coisa nesse sentido. Então, se isso é verdade, esse problema é uma contradição, porque o próprio problema que o Mujica no final está falando, né, quando ele diz sobre a vida ser mais importante que o dinheiro, automaticamente todas as pessoas.
que achem que a vida é mais importante que o dinheiro tem que ter obrigatoriamente uma fonte financeira que não seja de pessoas que não concordem com essa ideia. E elas têm que dizer isso na cara. Não adianta chegar assim, eu concordo, mas não concordo. E não só concordar com essa ideia, mas e concordar com a própria atividade de ajudar pessoas que estão fazendo ali alguma atividade nesse sentido. Né? De achar que a vida é mais importante que o dinheiro. Ou pra. Nem que ela não ache, mas ela está ajudando outras pessoas. Automaticamente, quem está numa atividade dessas tem que, obrigatoriamente, pela lógica, receber dinheiro de quem concorda com isso. E não de pessoas que eventualmente não concordam com a atividade ou mesmo acham que o dinheiro é mais importante que a vida. Se a pessoa já não concorda com a atividade disso, já não pode receber dinheiro dessa pessoa. Porque, e aí tá, como essas questões que o Mujica está falando, as questões humanitárias, ele no próprio documentário ali que ele está falando que é o frágil equilíbrio, mostra ali as pessoas ali sofrendo pela questão financeira, mas no final muitas dessas pessoas buscando um local em que haja mais dinheiro e mais condições, né? Em que haja uma economia mais movimentada. Talvez não sei se mais dinheiro, porque às vezes um país tem uma concentração de renda muito grande em poucas pessoas. Mas assim, um país em que a renda, entre aspas, é um pouco mais distribuída, mas ainda assim é capitalista. As pessoas tentando fugir do país capitalista. Então o capitalismo gera um problema, mas no final as pessoas estão indo para tentar resolver o problema da vida delas, estão saindo de um país, vamos dizer, mais pobre para ir para um outro país mais rico, ou pelo menos um pouco mais, se não mais rico, mais livre, porque às vezes não necessariamente é mais rico. Mas um país em que haja um grau maior no sentido vamos dizer, da liberdade comercial, e as pessoas vão num país, vamos dizer, mais capitalista, que tem esse liberalismo como princípio, e elas estão saindo do país que tem problemas econômicos, mesmo que tenha lá um sheik, um rei que seja muito rico, então o país seria mais rico também. Mais rico, de repente, até vamos supor que a Espanha, aqui Portugal, mas porque só um cara tem dinheiro lá, só o rei, ou só alguns poucos empresários, alguns políticos, alguns militares, de repente tem dinheiro. O resto da população não tem muito. E a liberdade comercial é menor, em comparação com outro país que tem uma. Embora eu não defenda, porque eu acho que sim houve intervenções imperialistas, por exemplo, em países pobres, como na África ou em outros locais, e que acabou se prejudicando esses países. Sim, eu concordo com isso. Houve prejuízos. Mas não que isso, se colocar na perspectiva da bondade, não que isso não pudesse ser protegido, mas talvez não de maneira perfeita, porque no final há outras políticas, há esperteza aí também, né? Que acaba influenciando no negócio, acaba influenciando na administração dos países, mas há também a questão da espiritualidade das pessoas. E no final, essas pessoas que acabam sendo prejudicadas pelo capitalismo têm que voltar ao capitalismo para poder resolver os seus problemas. Se fosse assim, essas pessoas que até valorizam, vamos dizer, mais a vida, se assim valorizam, né? Se elas valorizam mais a vida, Morrica, elas já teriam dinheiro lá. Não, nem por trabalho delas. Nem por trabalho delas. Elas simplesmente ganhariam e vinham e acabou. Se for assim, essas pessoas, por obterem essa filosofia, elas vão ter que ter uma fonte externa de dinheiro. Seja ela divina, seja ela com base em pessoas que concordem com isso. Essa é a única verdade. Essa é a única verdade. Se isso não acontece, então é porque talvez, na verdade, quem vão ter que arregaçar as mangas é eles. Sim, não só para resolver questões financeiras. Não só para resolver os problemas. Não só para resolver as mazelas do capitalismo, as mazelas do globalismo. Não só para resolver isso. Mas elas vão ter que resolver, inclusive para resolver situações eventualmente espirituais da vida dessas pessoas. E aí você resolveria muita coisa. Agora, realmente eu acho um pouco estranha essa colocação do Mujica, porque ela gera muito a pensar, pô, mas peraí, tem outros fatores a serem contabilizados. Você tem a questão da justiça. Não, mas a justiça tem que estar, vamos dizer, não a par, mas abaixo da vida. Só há justiça se houver vida. Não, ok, mas vai ter que ter justiça do mesmo jeito. Mesmo que haja vida, mas se houver lesões à justiça o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, isso é pecado. Claro que não é por uma situação ou outra, Morrica, eu concordo. Só é um problema quando isso é algo exagerado. Então, se há uma sequência de injustiça muito grande. Só para falar no meu caso, é verdade. Eu fui, nesse ponto, concordando talvez com o Morrica. Eu fui questionado de usar dinheiro dos outros quando não era injusto. Eu fui diminuído por isso.
em situações em que eu não estava preparado para não usar o dinheiro dos outros. Aí eu concordo até como rico. Agora, fora dessas situações, quando há exagero, peraí, não é porque prioriza a vida. Não, mas você pode resolver a situação de injustiça. Por que a pessoa não fez? No meu caso, eu sempre tive motivo para não fazer. Eu sempre tive. Só que tá, qual que era o meu problema? No meu caso, não é que eu estivesse. Estava muitas vezes impedido na fonte de vida, sim, por provocações externas. Só que o que eu percebi é que isso era um ciclo vicioso. A situação de injustiça sempre continuaria. No meu caso específico. A situação de injustiça sempre continuaria. Então, mesmo que eu me desvencilhasse, que eu conseguisse a minha libertação, eu ia ser preso novamente. Quer dizer, não fazia sentido. Eu falei, não dá. Sim, eu consigo ter a minha liberdade, mas eu vou ser preso de novo amanhã. Então, o que. Eu falei, não, isso aqui é um ciclo vicioso, isso aqui está errado. É uma injustiça. Né? Então, eu não estou, no meu caso, não estou buscando dinheiro porque é justo. Eu não estou só porque é justo, embora seja. Mas porque a situação que eu estava lá era uma situação de injustiça, que eu sempre ficaria preso. Aí, o que sobrou para fazer é buscar dinheiro. Eu não saí do meu ministério, por exemplo, por busca de dinheiro, não foi essa a questão. Eu poderia, na minha opinião, eu poderia fazer os dois, isoladamente. E eu acho, assim, que a busca de dinheiro caracteriza uma injustiça. O discurso do Mujica é muito exagerado. Porque ele está dizendo que buscar dinheiro nunca é justo. Porque tem que eventualmente se priorizar a vida. Eu digo não. Tem que se priorizar a vida. Mas agora, com a vida, munidos da vida e com garantias de vida, nós temos que, vamos dizer, lutar para que não perpetue, para que não haja injustiça. Né? E se tiver injustiça, mesmo sendo priorizada a vida, ela vai ter que ser resolvida uma hora ou outra. Uma hora vai ter que resolver, não tem como. Não é porque a vida é mais importante. Isso não é desculpa para não resolver a justiça. E no meu caso, claro que ter a vida é bom, mas você tem que ter a vida com felicidade, que ele também fala no documentário. Então no final eu nunca vou ser feliz. Porque mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo vida, eu vou ter minha fonte de vida impedida, ou tendo esse risco o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por isso que essas pessoas são forçadas a sair dos países dela. Porque justamente na questão da felicidade. O que o Mujica está tentando dizer é que o capitalismo faz com que nesses países mais pobres não possa haver felicidade. Por um consumismo que eles não vão. Um consumismo que é apresentado para eles, mas que eles não têm como seguir. Né? E que também é um argumento que eu já vi dito por outras pessoas por aí. É mais ou menos isso. E dessas pessoas são forçadas a migrar. Quando na verdade elas poderiam se contentar com menos. Diz o Mujica. Né? Então, mas aí justamente tem a questão da felicidade. Mas não é só pela questão econômica. No meu caso, não é só a questão econômica. Claro que isso de alguma forma ajuda. Mas é a questão econômica e eu percebi em alguma perspectiva que justamente por não haver justiça, aí não há felicidade, não há alegria. Então eu posso ter vida, posso ter dinheiro, mesmo dos outros, se for algo justo de ser usado. Justo, no meu caso, até não era uma coisa muito discutível, até eu acredito que não seja, mas depende da situação. Então, você pode ter vida, você pode ter dinheiro, mas você pode não ter alegria ou não ter felicidade por conta da situação de injustiça que graça. Então, veja, eu acho que ali o documentário não deixa muito claro, porque o documentário acaba sendo um pouco convoluto demais. Não é claro, porque são 4 conceitos aqui: vida, dinheiro, justiça e felicidade. E aí o documentário só fala isso mais no título, né, que é um frágil equilíbrio. E de certa forma é. De certa forma é mesmo, não posso dizer que não é. É um frágil equilíbrio. E aquela coisa. Não porque não, aqui não é necessariamente uma relação imperialista, porque um país eventualmente pode ter mais condições financeiras do que o outro. Seja por espiritualidade, seja por qualquer outro motivo. Ou mesmo pelo capitalismo, por liberdade de mercado. Mas, muitas vezes o problema não é que um país tem mais liberdade de mercado ou mais condições financeiras do que outro país. É que o outro país viu o que o outro tem e agora ele também quer. Entendeu? Eu acho que um dos pontos fulcrais que tem que se questionar na fala do Mujica no documentário é exatamente isso. Porque muitas pessoas ali, se não vissem um padrão melhor, iam ficar no seu próprio país. Outras pessoas não. Agora, outras pessoas ali não. Aí não é nem. Depende da situação, claro. Se for uma situação de guerra, não é porque eu estou vendo que os outros têm liberdade. É porque aqui o risco é muito grande. Agora, em outros locais onde você não tem um padrão econômico muito. Até porque não precisa, depende do país. Né? Você não tem um padrão econômico ativo,
um padrão comercial ativo e uma cultura do consumo, onde você não tem isso, e esse país eventualmente não viu as outras possibilidades, eles não vão atrás. Eles se sentem eles teriam a tendência de se sentirem satisfeitos ali. Claro que o capitalismo gera avanços, mas onde não precisa, não precisa. E aí, a partir do momento que você tira. Peraí, a partir do momento que você tira o critério da necessidade, ou a construção do critério da necessidade na cabeça da pessoa, porque ela não fez a comparação com o outro, o cara não vai. A pessoa não vai buscar uma necessidade externa. Justamente porque ela não teve um padrão comparativo. Né? E aí fica mais fácil de a pessoa não querer buscar nada. E aí ela fica no seu próprio país. Né? E aí ela não se motiva com o padrão comercial de liberdade do outro país. E ela consegue se enraizar ali e eventualmente resolver os problemas do seu próprio país. Só que isso muitas vezes não é a realidade. Não é a realidade do mundo, né? Só que é aquela coisa, isso tem que se alterar. Em algum momento isso tem que se alterar. Veja que no padrão de liberdade, já que as pessoas desejam isso, eu sinto que no Brasil desejam, as pessoas desejam isso, eu concordo até com muitos argumentos da direita. Eu só não concordo com a aplicabilidade dos argumentos, vamos dizer. Não concordo com a forma que é manifestada, mas na essência os argumentos estão certos. Se as pessoas querem isso, que elas vão atrás e que elas tenham os direitos para isso. Né? Já que elas desejam coisas que eventualmente lhes são ofertadas mediante o uso da mídia com vistas ao consumo. Mas é que tá, o consumo em si só é errado quando é uma idolatria. Nem tudo no consumo é idolatria. Né? Então aí você não. Eu não acho que essa crítica ao capitalismo faça muito sentido, porque no final, vamos dizer, a culpa é das pessoas, se elas valorizam o consumo. Só que é muito difícil você não analisar o outro que parece mais feliz porque tem mais liberdade naquele país, o cara vai querer ir lá. E no país dele não tem a mesma liberdade econômica. Só que aqui no país dele, a luta para gerar uma liberdade econômica é uma luta hercúlea. É uma luta muito complicada de se fazer. E é uma luta cultural. Vejo que no final são importantes os heróis nacionais que sugerem isso, porque você permite uma sociedade de consumo em que as pessoas, heróis as pessoas da sociedade que lutam por isso. Porque você pode gerar uma sociedade de consumo em que você cumpra os seus desejos pelo consumo. Mas não é em todo lugar que isso será possível. E aí as pessoas de fora vão ter que migrar para esse país. Ou imigrar, não sei qual seria o verbo correto. Acho que migrar também pode usar. Então eles teriam que migrar para esse país específico. Porque eles viram um exemplo. Falaram, pô, lá tem liberdade, também tem coisas que eu gostaria de fazer. Que esse país oferece. E no meu país, ou não oferece, ou é muito mais difícil. Não tem condições. Ou condições escassas. Ou se coloca muito obstáculos para isso. Então, o frágil equilíbrio, tentando trocar em miúdos, ele passa por esses quatro critérios. Explicando um pouco melhor, ele passa por esses quatro critérios. Mas não é porque a vida é mais importante que agora é desculpa para tudo. No meu caso, se a vida é mais importante, por que eu não ganhei dinheiro? Quando eu precisava, para mim e para os outros. Ou se fosse assim, não é mesmo, Morrica? E ele fala, não, porque muda a jurisprudência. Mas não é só isso que tem que mudar. No fundo, tem que mudar a sociedade. Mas ele fala isso de maneira um pouco mais indireta. Mas ele fala mais diretamente da jurisprudência, mas não é só isso que tem que mudar. Né? Mas ele fala um pouco da sociedade, mas ele não deixa tão claro. Mas o que tem que mudar é a própria sociedade, os próprios investidores. É, e acho que é isso aí. Fica, por enquanto, talvez depois eu faça mais alguns complementos sobre isso. E apenas ressaltando, a única possibilidade que você teria de evitar isso seria um país que ficasse tão isolado que realmente não teria como você gerar uma necessidade do consumismo ou não teria como haver uma necessidade muito grande do consumismo. Porque seria uma coisa mais barrada e você não estaria vendo o padrão externo. Então ali é diferente. E aí você realmente não teria muito. Você está fazendo uma hipótese Jardim do Éden. E aí você não teria como. Você não teria ali como. É, você não teria
como as pessoas saírem do país, ou as pessoas sofrerem, porque outro país tem melhores oportunidades ou melhores condições para os objetivos de consumismo, e aí a pessoa fica só no país dela em relação a buscar apenas os objetivos que aquela própria localidade oferece. Né? Então aí sim, mas é outra coisa, isso é meio complicado de fazer. E aí então, o globalismo também tenta para isso, né? Porque daí um país tem melhores condições econômicas do que outros, os outros países vão tentar olhar esse como exemplo, e o globalismo gera justa ou injustamente isso, né? No sentido de fazer com que os outros países dominadores culturalmente sejam olhados pelos outros. E isso vai gerar uma tentação muito grande, muito grande. Às vezes, talvez não por pecado, mas a vontade de ter o mesmo que esses países têm. E isso se dá realmente mediante, no final, o uso da mídia. Né? Então, é isso aí. Acho que tentando explicar, trocar em miúdos um pouco melhor aí. Não que o Mujica também não fosse claro na fala dele, mas eu acho que faltou ali alguns elementos, ou mesmo algumas respostas de algumas contradições que ele coloca, que são coisas respondíveis, na verdade. Então, apenas completando aí a fala do Mujica, e completando, pô, se fosse por valorizar a vida, por que os caras não. Os caras que estão valorizando a vida lá não ganham dinheiro para resolver os problemas dos próprios países, mesmo sem necessidade de consumismo. Mas o dinheiro seria necessário para resolver o básico desses países. E por que eles não ganham, já que eles valorizam a vida também? Então valeu, é isso aí. No meu caso, eu realmente acredito que não errei. Eu acredito que eu valorizei a vida com vistas ao olho da justiça e falei, em algum momento a questão da justiça vai ter que ser resolvida. Se não foi resolvida até agora, alguma coisa está estranha. E outra, continuando no local onde eu estou, afeta a minha felicidade, não afeta a minha vida. Mas eu não sei se eu consigo sacrificar a minha felicidade ou mesmo a dos outros, que também pode ser lesada. Eu não consigo sacrificar isso apenas porque a vida é mais importante. Então vai virar um ciclo de sobrevivência. Eu só estou aqui para sobreviver. E não para gozar de felicidade. Aí não, para mim, se a felicidade é impedida, não faz sentido. Né? Eu vou viver para viver? Não concordo com José Morrica. A vida é um milagre, como diz ele. Mas ela depende de outros temperos e de outros elementos para ser uma vida plena. Sim, não é, concordo com ele, não é sempre o consumismo. Embora alguma medida de consumo interfira na questão da justiça, sim. Interfere na questão da justiça. Então também não adianta ter uma vida injusta o tempo inteiro. Não adianta se ter uma vida sem felicidade o tempo inteiro. Porque daí é uma sobrevida. Aí é o próprio conceito. Vira uma sobrevida. Então, trocando em miúdos aí um pouco o que está falando aí o José Alberto Rica. Para mim ele era José Maria. Para mim é José Maria José Maria Rica. José Alberto Morrica. Então, isso aí. Valeu.